Hoje é dia 4 de dezembro de 2013 e estamos conduzindo a entrevista com o professor Vanderlei Elias Pérez. Professor Vanderlei, o senhor não foi estudante egresso da antiga Escola Técnica Federal de Goiás, não, né? Não, não fui. O senhor teve uma outra trajetória? Tive uma outra trajetória. Embora, assim, escola pública também, mas em outra instituição. Quais escolas? Eu fiz o curso primário em Morrinhos, né? E ginasial também em Morrinhos. E curso colegial no Liceu de Goiânia. E posteriormente a graduação? Graduação foi na Universidade Federal de Goiás. Em que área? Na área de farmácia e bioquímica. Eu entrei na universidade em 1973 e concluí o curso em 1978. E qual foi a sua... O senhor teve alguma atividade profissional na iniciativa privada ou na esfera pública logo após? Quando eu estudava, eu inclusive era professor no Estado. Lecionei durante todo o tempo de estudante, né? Em colégios aqui em Goiânia. E depois... embora não graduado, né? Não graduado ainda. E depois eu fui para Santiago como estagiário em 1977. E em 1978 eu concluí o curso e me efetivei como funcionário da empresa e trabalhei todo o tempo na Santiago. Na Santiago, Então a única experiência que eu tive fora da instituição aqui, que eu trabalhava concomitantemente Santiago e Escola Técnica, antigamente Escola Técnica Federal de Goiás. Perfeito. A Saneago, o nome completo dela? Saneamento de Goiás S.A. Perfeito. Empresa pública. Empresa pública. Perfeito. Na realidade, a Saneago é uma economia mista, né? É uma economia mista. Ela é do governo e tal, mas ela tem toda a gerência, toda a administração de uma diretoria que normalmente é nomeada pelo governador e tal, e assim por diante. Perfeito. O senhor dá início às atividades de docência aqui na antiga Escola Técnica Federal de Goiás em que ano? Em 1980, e é interessante até contar essa história, né, porque eu sempre gostei de dar aula, embora eu trabalhasse na Saniag, era um trabalho que eu gostava muito, eu era gerente da estação de tratamento de água, trabalhei no laboratório da Saniag também por muito tempo, e em 1980 o pessoal aqui da escola, eles, através do coordenador na época, eu não lembro o sobrenome, o Eunizete, que é professor da Universidade Federal de Goiás hoje, então ele convidou para que eu pudesse vir aqui para a escola, na época que tinha como diretor o professor Hélio Naves, e através também do professor Hélio Naves, que eu viesse para a escola como professor convidado para a gente trabalhar no curso de técnico de saneamento, que, se eu me falha a memória, havia formado uma ou duas turmas, e o curso não estava tendo um bom desempenho, poucos alunos, pouco interesse, assim por diante. Então, às vezes faltava, por exemplo, você mostrar a importância da profissão de técnico, né, para essas pessoas que estavam aqui. E, então, eles me convidaram e eu vim trabalhar aqui, vim até no segundo semestre, inclusive. Eu comecei, eu lembro muito bem disso, segundo semestre de 1980. Nós começamos a trabalhar, para você ter ideia, naquele tempo, a gente tinha turmas com 5 alunos, turma com 7 alunos, tivemos assim um período. E começamos a trabalhar. E, na época, quem era professor, quando eu cheguei aqui, estava entrando também, o professor Álvaro Sampaio de Lima, e já existia aqui como professor o professor João Aguinaldo Muniz. Né? Então, nós trabalhamos juntos. Né? Nós três éramos os professores que o curso, que era do curso, era o núcleo do curso. O núcleo docente do técnico de saneamento era o curso, que o curso era ligado a edificações, né? E, então, a gente tinha muito... O curso surge no âmbito da coordenação? Não, já existia a coordenação, a coordenação do técnico de saneamento. Mas a gente tinha muitos professores da coordenação de edificações. Então, a gente tinha uma base muito forte ali também no curso de edificações. Provavelmente ministrassem disciplinas voltadas para hidráulica, toda a parte que envolve hoje mais a engenharia, normalmente era ministrado por eles, né? E então, o que acontece? A gente começou a trabalhar, e para você ter uma ideia, o tanto que era interessante, que o curso começou, então, a ter um desempenho que foi tão interessante assim, o desempenho desse curso. Nós tivemos um momento de ter concurso, uma seleção para o curso e ser o mais concorrido da escola. Tem um momento de ser o mais concorrido, para você ter uma ideia. Saiu de um ponto de baixíssima procura para uma grande procura. E aí, eu gostaria de fazer,
voltar sobre essa questão, mas eu gostaria de perguntar uma questão antes. Então, se quando o senhor entra em 1980, o senhor se lembra, portanto, de estar formando a segunda turma, então é possível que o curso tenha surgido mais ou menos por volta de meados dos anos 1970, né? Olha, deve ser por... Eu tenho até uma dúvida muito sobre a questão das quantidades de turmas, né? Mas deve ser por aí, um pouco mais, por aí, eu acredito, né? Se realmente tinha formado essas duas turmas, ou se era uma turma só. Mas se não me falha a memória, não sei se foi 74, um negócio assim, entendeu? Eu não tenho muita certeza disso, não. A gente poderia até buscar a história aí para a gente saber realmente quando que aconteceu isso. Eu gostaria de perguntar ao senhor, qual era a estrutura laboratorial do curso nesse período em que o senhor entra no ano de 1980? Olha, na realidade a gente não tinha laboratório, por incrível que pareça. E às vezes isso era um dos motivos, porque aluno que vai para ser técnico, ele gosta mesmo de estar fazendo aula prática. Né? O aluno gosta da teoria, mas ele gosta de você ser demonstrada a teoria na prática para ele. E não existia isso, infelizmente. Né? Então, quando eu comecei a lecionar aqui, então a saída que eu enxerguei, porque não era tão simples montar um laboratório, porque a gente tinha vários problemas. Um deles era o espaço físico. Né? A gente tinha muito problema. O curso era à noite. Né? A escola ela mudou muito, porque a gente teve um momento na escola que à noite era extremamente complicado para você ter uma sala para ministrar aula. E de manhã era ociosa. Às vezes, hoje inverteu um pouco. Né? Então, hoje você tem muito problema, às vezes, de manhã com uma sala de aula e à noite, você, às vezes, pode ter uma folga até maior. Então, o que acontece? Então, a saída que eu enxerguei foi pedir autorização ao pessoal que me gerenciava na Saniago, se eu poderia levar os alunos no sábado à tarde, porque eu ministrava aula à noite e sábado à tarde. A aula começava às 13 horas e ia até às 18. Então, se eu tinha permissão para fazer isso. Então, eles liberaram para mim, que na realidade a empresa, é lógico que é interesse das empresas de você ter bons profissionais, ter bons técnicos. Tanto é que eu até abri um parênteses aqui, para você ter uma ideia. Hoje, por exemplo, a Saniagos tem uma quantidade enorme desses técnicos que são egressos dessa época, desse tempo, que são seus grandes profissionais. Não só a Saniago, a CAESB em Brasília. Para você ter uma ideia, nós tivemos um momento, por exemplo, que a seleção que a CAESB fazia para os seus funcionários, para técnicos, ela vinha fazer aqui dentro da escola. Ela não levava o concurso para Brasília. Ela trazia o concurso para aqui, porque a gente não tinha esses cursos, por exemplo, em Brasília. Então, eles vinham aqui. E hoje, você tem ideia, quando eu, às vezes, até chego em Brasília, eu me sinto em casa na CAESB, porque é difícil o setor que eu chego e não tem um ex-aluno. Nós temos ex-alunos, por exemplo, gerente da Estação de Tratamento de Água de Brasília, né? Que até me lembro muito bem o nome dele, o Messivaldo, e outras pessoas mais que eu encontro bastante. Né? Então, e hoje também nós temos pessoas que estão recentes lá. Então, é muito interessante essa questão. Quando que os laboratórios efetivamente foram estruturados na coordenação? Olha, assim que o curso começou a ter, por exemplo, um volume maior de alunos, você conseguindo preencher as vagas, essas coisas todas, nós começamos a estruturar o laboratório. E aí começamos, então, a adquirir equipamento. Isso seria o quê? Em torno de meados dos anos 80? Olha, seria, por exemplo, eu acho que depois de umas 2 turmas que nós tivemos, 88, por aí, 90, porque nós começamos a equipar. Então, foi quando a gente começou a descrever equipamentos que é direcionado para as práticas que você tem que é interessante para a análise da água, para o tratamento da água, do efluente, assim por diante. E aí o que acontece? Com o crescimento, né, das turmas, nós tivemos então a necessidade de fazer mais concursos, né, para a escola, para a gente aumentar. Foi quando nós entramos na coordenação professores extremamente importantes, né, professor Ítalo de Lima, né, que na época eu era inclusive o coordenador do curso quando fiz a seleção, né, dele e o professor Jadson. Né, fomos compondo o corpo do curso, né, de saneamento, porque até então a gente era altamente dependente de outras coordenações. Né? Então podemos concluir que os anos 1980, sobretudo a partir do início dos anos 1980, tanto as estruturas laboratoriais quanto o quadro docente progressivamente foram sendo estruturados. E aí, nós criamos um curso hoje, né, que a gente tem, e é lógico que foi em função, né, dessas questões que nós tivemos essas melhoras extremamente interessantes. Né? E o que é importante, a gente falar
sobre essa questão dos cursos, da melhoria dos cursos. Eu acho que é ter realmente as pessoas, o fato de pessoas que são profissionais da área, que trabalham na área, eles fazerem parte dos cursos técnicos naquele tempo, foi de fundamental importância para que pudesse alavancar esses cursos. Eu até tenho uma história interessante, o professor Hélio Naves, ele era uma pessoa que eu, inclusive, gosto muito e admiro realmente. Eu sei que, né, o professor Hélio Naves, a gente lembra aqui da escola quantas dificuldades nós passamos, e ele também passou, a gente sabe disso, né, e ele, então, um dia me disse assim, professor Vanderlei, a gente está gastando muito com a questão de reagentes para dar as aulas práticas e tal. Não poderia a gente fazer as aulas práticas às vezes, com um reagente que não fosse um PA, por exemplo, um reagente para a NASA, que seria mais de custo menor? E eu falei, professor, nós não podemos enganar o aluno, ele não vai ver o resultado, precisa ter o resultado. E então ele concordava tudo com isso. Então, o que eu acho interessante é isso. É lógico que ele, como administrador, ele tinha realmente que enxergar isso, né, porque ele estava ligado à questão dos custos da instituição, que era uma época, às vezes, muito mais complicada, não sei do que hoje, não sei, mas a gente falava para ele as coisas e ele realmente entendia e sabia que realmente precisava de fazer o que era realmente verdadeiro, né, para que a gente realmente formasse bons profissionais, né? Deixa eu lhe fazer uma pergunta. O senhor chama atenção para o fato de que, então, à medida que os anos 80 vão avançando, a procura aumenta e o curso consolida. Eu lhe perguntaria, é possível que tenha uma correlação entre a elevação dos níveis de procura com os investimentos em saneamento, sobretudo que já vinham sendo realizados ao final dos anos 1970 por meio do segundo PND, Plano Nacional de Desenvolvimento Econômico? Essa é uma pergunta. A segunda pergunta é o fato de que do curso ter muitos professores que estavam atuando nas empresas e, de certo modo, proporcionar uma formação técnica com um foco bastante claro na atuação dentro de determinadas empresas que empregavam uma parte desses alunos. Esses dois fatores, o senhor julga que poderiam estar influenciando este processo de aumento de procura e, ao mesmo tempo, de disponibilidade da instituição em estruturar essa área? Melhor que, sem dúvida nenhuma. Porque você pensa o seguinte, nós já passamos por vários momentos aqui na instituição, não só na questão do saneamento, mas de outras coordenações também. E a gente sabe muito bem o que acontece. A importância que você vai ter na concorrência é a empregabilidade. E se você não tiver como colocar a pessoa que você forma, é muito difícil. Isso pode ser um curso técnico, como pode ser um curso de nível superior. Nós tivemos, por exemplo, no Brasil, uma época que a engenharia civil, a concorrência de vestibular chegou a 2 por vaga. Hoje nós estamos 70 por vaga. Então, você vê, isso é uma questão sem dúvida nenhuma. E é lógico que o curso que você propicia ao aluno uma capacidade técnica, que ele realmente... Porque é lógico que nenhuma instituição, o camarada gradua, ele já é um profissional. E as pessoas têm que ter consciência disso. É o caminho que ele tem as ferramentas para que ele possa ser um excelente profissional, ou às vezes até ser frustrado. Mas isso vai depender muito de cada pessoa. E se você tiver uma formação boa para esses alunos, se ele tiver uma base, com certeza ele vai ter o seu lugar no mercado. E tendo lugar no mercado, cada aluno que você coloca no mercado, que ele é bem sucedido, ele não se coloca somente ele no mercado, ele vai colocar vários. Principalmente se ele entrar numa instituição que é uma instituição da iniciativa privada, por exemplo, e que as pessoas ficam sabendo que ele, por exemplo, ele tem uma condição extraordinária, né, de capacidade, que a escola forma a mão de obra, que ela é realmente especial, eles vão buscar aqui, né, como aconteceu isso várias vezes. Eu falei várias vezes, por exemplo, aqui na coordenação, até adiantando um pouco nossa conversa, achei que nós vamos chegar lá, mas eu acho que é o momento de a gente conversar, quando passou para a questão do Cefet, que nós viemos com a questão dos tecnólogos, né? Então, nós tivemos, por exemplo, qual foi o primeiro curso depois que a escola passou para a Cefet? Não era tecnólogo em saneamento ambiental, era gestão ambiental.
O dia que o pessoal do MEC veio avaliar o curso, e que eu achei extremamente interessante, assim, a capacidade das pessoas de enxergar isso, porque você vê, você fala, a pessoa vem do MEC, qual que é a formação? Né? Normalmente a formação dessas pessoas está voltada mais à questão da educação, né? Mas o pessoal tem um conhecimento geral extraordinário, que foi quando as pessoas falaram, olha, eu acho que a vocação de vocês não é de gestão ambiental, né? Que a vocação de vocês é muito mais na área de saneamento, tanto pela formação dos professores que compunham o quadro da coordenação, né? E a própria região também, como é que a gente tinha. E eu achei isso super interessante, entendeu? Agora, o que foi a falha da instituição para essa questão? Porque, o Valmir, a gente sabe o seguinte, a gente sabe que o país, o Brasil, ele vive uma fase muito boa na questão da empregabilidade, do desenvolvimento, de uma série, em várias áreas. Né? A gente vê a questão do petróleo, e que os nossos técnicos, embora a gente fale saneamento, eles têm condições de trabalhar em vários outros locais, que você tem atividade que é específica deles nessas atividades. E o que acontece? Eu acho que a instituição falhou, mas falhou mesmo. Assim, eu falei isso várias vezes. É a questão de não divulgar. Por que acontece? Se você sair procurando por aí, qual o tipo de profissional que a escola forma? Muita gente não sabe o que é um tecnólogo em saneamento ambiental. Entendeu? Tanto é, para você ter ideia, que a Saneago, no seu último concurso agora, que inclusive teve uns problemas, que vai ser realizado de novo, foi a primeira vez que contemplou vaga para tecnólogo de saneamento. Você tem ideia do quanto que a coisa é complicada. Quando eu fiz, porque eu sou mestre em engenharia do meio ambiente, o meu mestrado eu fiz na Escola de Engenharia Civil da Universidade Federal de Goiás. E quando eu fiz o mestrado, eu percebi lá no mestrado que não existia possibilidade de um tecnólogo. A gente fala que nós estamos falando que o tecnólogo é curso superior. Não é isso, verdade? Então, eu percebi que lá não existia a possibilidade de um tecnólogo entrar como uma pós-graduação, porque não tinha essa capacidade. E eu conseguia colocar. Então, nós temos uma ex-aluna, por exemplo, que terminou o mestrado recentemente, e eu, através da minha intervenção, de conversar com os professores, e ela estava lá e fez, e foi, e era uma aluna extraordinária, entendeu? Deixa eu voltar só um pouquinho e depois nós voltamos. Isso, eu falei que eu ia adiantar um pouquinho, só que era o momento para não esquecer, entendeu? Mas é o seguinte, na passagem dos anos 80 para os anos 90, o curso vai ser oferecido no matutino e no noturno, não é verdade? Ele passa a ser oferecido nos dois turnos, né? E sobretudo no vespertino, no matutino, havia uma crítica muito grande de que os alunos terminavam fazendo um curso muito bem feito, mas, na verdade, uma grande parte terminava se dirigindo para as universidades, ora cursando cursos dentro da mesma área, preservando um itinerário formativo, mas muitas vezes em outras áreas. Isso se deu efetivamente? Que leitura que o senhor tem com relação a isso? Olha, na realidade, Vambil, o que eu acho é o seguinte, você pergunta sobre a questão do técnico, né? Nos anos 80. Olha, na realidade é o seguinte, o foco do curso era noturno. Entendeu? Que hoje, Vambil, então, nós estamos falando de técnico, vou falar tudo isso agora, eu acho que é importante. Que eu acho uma forma, é outra crítica que eu faço à instituição. Eu faço isso abertamente, meu amigo, porque eu estou querendo, faço isso porque a gente precisa de ajudar, a gente precisa de enxergar essas questões. Hoje, meu amigo, nós temos, por exemplo, o técnico de meio ambiente, que é o técnico de nível médio. O que acontece? São crianças que entram aqui. A possibilidade dessas crianças ir trabalhar como técnico é muito pequena. Não que eles não tenham competência. E eu não discordo deles, não. Você imagina um menino que entra aqui com 15 anos de idade, 14 anos de idade, e ele termina o seu curso, é lógico que ele vai buscar uma universidade. Ele está errado? De maneira nenhuma, ele está corretíssimo. Né? Agora, quem que não está correto? A instituição. Por que a instituição não está correta? Porque ela deveria colocar o técnico noturno. Por quê? Para que ela pudesse contemplar as pessoas que não têm oportunidade, às vezes, de fazer um curso superior. Com a faixa etária. Com a faixa etária maior. Não, para atender a faixa etária maior. O cara vem. O aluno, aí ele pode estar trabalhando até. Falta oportunidade para ele possa melhorar na empresa que ele está. Entendeu? Então, eu acho que isso é fundamental, né, para que a gente tivesse até uma condição muito melhor do que o que a gente tem hoje. Essa é uma falha no seu julgamento. Eu falo isso. Toda reunião eu estou falando isso. Toda reunião eu estou falando isso.
Eu até parei um pouco de falar, que parece que a gente fica repetitivo, né? Fica chato, né? O cara fica meio chato, mas eu sempre falei, gente, a instituição ela precisa de formar o técnico que as empresas... Valmir, hoje, se você tem ideia, se a Saniago ou a Caesb, fala assim, vou fazer um curso estritamente para técnico de nível médio. Se ela abrir 50 vagas, não vai conseguir preencher as vagas com os nossos alunos. Agora, o interessante é que a faixa etária do aluno que está entrando no técnico em controle ambiental hoje é a mesma faixa etária do aluno que entrava no matutino no começo dos anos 90, inclusive da mesma origem socioeconômica também, né? Pois é, então, mas assim, eu não tenho muito esse estudo, sabe, Almir? Assim, eu não tenho muito esse conhecimento, não. Pelo fato de eu trabalhar mais à noite, na época, eu trabalhava no Sanel, então eu dava aula no curso da noite, então eu praticamente não trabalhei com o pessoal de manhã naquela época. E outra coisa, quando houve a mudança, houve também mudança da estrutura do curso de técnico. Porque quando o aluno era técnico, eu andei aula de manhã um pouco, mas o que acontecia? O técnico ele entrava, e esse curso técnico de meio ambiente ele foi criado para que a gente pudesse pensar como ele era antes, na estrutura que ele era antes. O aluno entrar aqui, ele ficar, por exemplo, 4 anos, né, como entrava o outro entrava, fazia português, fazia física, fazia todas as matérias básicas. Então, o camarada saía com uma base. E a gente tinha uma carga de desenho, por exemplo, muito forte, que era dado pelo pessoal da Edificações, né? E quando o camarada ia para a universidade, para a escola de engenharia, por exemplo, o cara chegava lá e não tinha o menor problema, ele já estava formado em desenho, então era até complicado o professor dar aula para ele, tanto que eles realmente dominavam isso, né? Então isso era uma coisa interessante. Mas agora, eu me lembro, que você me falou, eu me lembrei um pouco da questão do curso de manhã mesmo. A gente realmente teve, eu lembro agora do curso de manhã, que eu tive algumas participações também. Mas o pessoal não era tão novo igual o de hoje, Valmir. Não era tão novo igual o de hoje. E hoje a gente, eu não sei se vale a pena aqui abrir um parênteses para ex-alunos, coisas que eu acho que são sucesso, sabe, Valmir? A escola, às vezes, não sabe disso. Você sabia que nós temos uma ex-aluna que ela é professora da Universidade de Londres? E é nossa ex-aluna técnica de saneamento. E ela, o que acontece? Vou abrir um parênteses para contar a história dela. E ela, então, ela fez o curso de técnico de saneamento numa das turmas pequenas que a gente ia para Saniago para estudar. E ela, então, disse o seguinte, que aí ela foi para a universidade, fez curso de engenharia civil, foi, inclusive, funcionária da Saniago, depois foi professor da Universidade Federal e fez doutorado em Londres. Quando ela fez doutorado, nesse doutorado, então, ela acabou ingressando na universidade, voltou para cá, trabalhou um pouco e agora está definitiva lá, então é professora lá. Outro aluno interessante que eu gosto de falar também é o Eduardo Queijo, que é um ex-aluno nosso também, que ele hoje é pós-doutor aqui da Universidade Federal de Goiás e é um dos coordenadores do curso de engenharia civil, entendeu? Muito interessante. A gente tem muitas histórias boas desse pessoal antigo, estou te falando, que tinha essa base que normalmente a gente precisa. Eu aproveito para informar que um número realmente muito grande de professores doutores que têm entrado no Instituto Federal de 2008, 2009 para cá, são egressos dos cursos técnicos que a Escola Técnica Federal ofertava nos anos 1980 e, sobretudo, início dos anos 1990. Eu gostaria de perguntar o seguinte, na segunda metade dos anos 1990, grandes transformações ocorrem, né? O primeiro, o Decreto-Lei 2207, que termina com a formação integrada e passamos a oferecer os cursos técnicos concomitantes ou subsequentes. E também nós tivemos logo após a cefetização e o início de oferta, sobretudo dos cursos superiores de tecnologia. A primeira pergunta que eu faço a esse respeito é: houve um processo, no seu julgamento, na sua avaliação, houve um processo de ampla discussão sobre o que seria a transformação da escola técnica em Cefet, e o quadro docente estava, sobretudo da área técnica, estava preparado para esse processo de transformação? Que leitura o senhor tem acerca disso? Romeu, eu acho o seguinte, que houve uma discussão. Às vezes discussão também, às vezes, chega um momento que é assim, até certo ponto complicado, mas às vezes ela não foi do tamanho que ela precisaria de ser, entendeu? Então, quando, por exemplo, houve a questão da cefetização, muita dúvida, né? A gente começou Cefet com muita dúvida, né? Que as pessoas... Eu até brincava muito com o pessoal, olha, nós estamos passando para curso superior, mas o pessoal ainda
não deixou o costume, por exemplo, de curso de nível médio, né? Então as pessoas continuou um bom tempo trabalhando, pensando que estava trabalhando para nível médio, né? Então às vezes a gente percebia muito isso. Às vezes até nós mesmos, eu mesmo falo disso, né? Porque nós tivemos que aprender também. A gente tinha uma história, principalmente nós que estávamos aqui há mais tempo, tinha uma história de curso de profissionalizante, né? Formar as pessoas para ser profissionais. Então eu acho que realmente a gente passou por algumas dificuldades. A gente tinha todos os professores que estavam na instituição, porque a escola ela tem uma formação muito boa. Ela tem, pelo fato dela ocupar no mercado uma importância de que nenhuma outra escola tinha, por exemplo, né? de escola de tanta tradição e de formar tantas pessoas. Então, é lógico que os professores já eram empenhados nisso, porque sabiam da responsabilidade que as pessoas... Então, para você ser um professor aqui, não é uma missão tão simples, não, porque você era cobrado de todos os sentidos, né? Você era um formador de profissionais, né? Então, é uma coisa super interessante. E quando nós começamos, é lógico, nós tivemos que passar por uma adaptação, que toda adaptação que você passa, toda transformação, né, adaptação, toda transformação que você passa, ela não é brincadeira. Ela mexe muito. As laboratoriais, elas estavam adequadas aos cursos superiores de tecnologia? Ô Valmir, o negócio é o seguinte, quando você fala de curso, principalmente na área de saneamento, quando você fala de laboratório, eu estou respondendo pela minha disciplina mais, que é tratamento de água e análises laboratoriais, vamos dizer, análises ambientais, normalmente. É lógico que quando você tem um laboratório que você faz de nível médio, você já tem uma estrutura aqui, que normalmente ela representa bastante. Para você ter uma ideia, a gente não pode comparar. Se você for em algumas universidades, por exemplo, aí, você vai ver que elas não têm estrutura de laboratório tão boas quanto a gente tem. Nós temos uma estrutura muito melhor, temos uma vocação bem mais tranquila nisso. Tanto é que a gente, por exemplo, tinha os equipamentos bons, fomos melhorando, e agora nós temos que melhorar muito. Porque, na realidade, a questão de equipamento, de laboratório, vamos ver, o saneamento é uma ciência extremamente interessante, ela é inesgotável, tá? E a gente não tem muito assim essa vocação para estou formando especialista para aquilo, nós estamos formando uma formação geral. A pessoa vai ser especialista a partir dali, mas para a formação geral, nós temos um laboratório hoje que atende super bem, entendeu? É lógico que a gente nunca pode deixar de melhorar, porque a evolução tecnológica ela é rápida, né? A gente tem uma evolução muito grande. Hoje as empresas, pela questão da concorrência, uma série de todo dia você tem coisa nova no mercado. Então a gente não pode perder esse foco. Né? O curso de tecnologia criado era controle e gestão? Não, era gestão ambiental, primeiro, na época do Cefet, né? Exatamente. Eu me lembro, se não me falha a memória, ele tinha 3 grandes núcleos de formação, não é? Que quando a comissão de avaliação do MEC veio, ela questionou um pouco aquela amplitude de eixos formativos que ele abrigava. O senhor se recorda e poderia nos proporcionar uma leitura melhor? Não, eu não lembro muito bem assim dessas questões não, salva-me. Mas eu me lembro bem, por exemplo, na questão, principalmente da minha disciplina, que teve um fato interessante no dia que a gente estava no auditório, reunido com o pessoal do MEC, e que a professora que veio avaliar, ela me questionou, falou, olha, como é que você vai conseguir dar esse, por exemplo, tratamento de água, por exemplo, uma carga horária dessa, pequena, né? Então, foi quando a gente trabalhou muito. Então, a gente tinha, por exemplo, uma série de ações que era voltada para a formação, às vezes, que dava possibilidade para o aluno especializar como um gestor ambiental, como uma pessoa que fosse para uma companhia de saneamento, entendeu? Então, essas possibilidades todas eles tinham, entendeu? Mas aí, o que eles propuseram? Eles propuseram mais a questão do tecnólogo, exatamente porque eles estudaram a vocação da região e também, principalmente, a formação do corpo dos professores, né? Então, eles acharam que a gente tinha uma vocação para tecnólogo em saneamento e não uma formação para gestão ambiental. Entendeu? É isso que... então, foi quando sugeriu isso. Aí que nós tivemos que estruturar novamente a grade, até renomear o curso. Aí passou para tecnólogo em saneamento ambiental. Tecnólogo em saneamento ambiental. E ele permaneceu até... E ainda tem turma, né? Nós ainda temos turma ainda. Para você ter uma ideia, eu dou aula no 4º período, eu ainda tenho no próximo semestre mais uma turma, para depois ele virar engenharia ambiental. E que avaliação você faz acerca desse curso? Ele cumpriu o seu papel?
Evidentemente, me parece que houve também uma série de problemas junto ao CREA, não é? Que eu gostaria que você discorresse sobre isso, mas, enfim, os formados efetivamente foram empregados ou muitos retornaram para fazer outras formações superiores em função da resistência do CREA. Como é que foi esse processo? Olha, esse curso, eu sei, como eu até comecei a comentar um pouco aí antes, mas, na realidade, eu acho que foi um curso muito mal divulgado para a sociedade, porque é um curso extremamente interessante. Mas as pessoas, para você ter uma ideia, a gente tem algumas histórias que são interessantes. Muitos dos nossos tecnólogos que estão hoje trabalhando, por exemplo, na Saniago, eles não entraram para a Saniago como tecnólogo. Eles entraram para a Saniago como técnico de nível médio. E por que aconteceu isso? Foi até uma falha da questão das pessoas do concurso, porque permitiram que eles fizessem uma inscrição para concorrer com os técnicos, entendeu? Essa é a questão que eu falei para você. Hoje, por exemplo, se você for fazer uma seleção numa empresa grande, como Caesio, como Saniago, ou como qualquer outra empresa de saneamento, que quando abre um concurso, para técnicos abre vagas numa quantidade muito grande. Só para você ter uma ideia. Num dos concursos que a Saniago fez há tempos atrás, ela fez um concurso prevendo preencher 20 vagas, um exemplo. E fez um banco de dados. Nesse concurso, parece que umas 80 pessoas conseguiram ser aprovadas. Você vê quanto é a necessidade dessa mão de obra de técnico de nível médio. Quem está falando? O camarada que vai realmente executar as tarefas, né? E não tinha. Então, quando fez esse último concurso, o tecnólogo ele conseguiu fazer a inscrição. Quando eles passaram, eles foram barrados, porque eles não eram, o curso era para técnico de nível médio, e o curso era de técnico de nível superior, né, um tecnólogo. Então, como é que eles entraram? Através da justiça. Né? Porque quem pode mais, pode menos. Né? Então, isso para eles abriu as portas para eles. Né? Agora, nesse concurso, eles já previram essa questão, já abriram vagas para tecnólogo. Então, nesse concurso já existe a vaga, mas foi o primeiro concurso, Valmir, que teve definido que tem. Porque no quadro de pessoal da Saneago tem a função de tecnólogo. Entendeu? Então, que é considerado como nível superior lá também. Então, agora foi a primeira vez que foi contemplado, mas com muito poucas vagas, não sei se é 1 ou 2 vagas, um negócio assim. Mas, de qualquer maneira, é o primeiro passo. Né? Infelizmente, a instituição optou por colocar o curso de engenharia ambiental. Né? Que, para você ter uma ideia, você me perguntou, e o pessoal tem saído? Já existem muitos ex-alunos nossos que já estão concorrendo para engenharia ambiental no vestibular, entendeu? Então, eu me lembro de um depoimento de um professor em que muitos graduados em saneamento ou graduados também em gestão de construção de edifícios terminavam retornando ora para a Católica, para a PUC, né? Ou para uma outra instituição para cursar o curso superior de engenharia civil. Exatamente. Até também, evidentemente, por conta do boom da construção civil. Mas, por outro lado, fugindo do não reconhecimento e regulamentação da profissão. Tivemos problemas, por exemplo, com o CREA. Na realidade, eu não estou embasado para falar todo sobre esse problema. Que quem realmente tratou desses problemas do CREA, na época, foi o professor Eduardo, né? E o professor que trabalha muito nessa área, ele tem muita condição de falar a respeito disso. O que aconteceu, que decisão que foi tomada, entendeu? O que aconteceu para os técnicos. Mas não é só a questão do tecnólogo. Eu acho que o técnico também, de nível médio, andou tendo alguns tipos de problema, o técnico de meio ambiente, de controle ambiental também, entendeu? Então, é importante, mas eles é que têm a informação mais correta a respeito disso. Agora, mais recentemente, foi criado, então, o curso de engenharia ambiental. Que avaliação o senhor faz com relação à criação desse curso? Eu acho o seguinte, que esse curso é importante. Pelo seguinte, a escola tem uma estrutura muito boa para isso, sabe, Valmir? Então, a gente sabe que é um curso que hoje tem praticamente quase todas as instituições, tanto da iniciativa privada como federal, né? Todo mundo está tendo o curso de engenheiro ambiental. Porque, na realidade, é o seguinte, é moda hoje. Meio ambiente hoje é moda, a gente sabe dessas questões. Mas a gente não pode ter a ilusão de dizer assim, eu vou fazer o curso de engenharia ambiental, eu estou tranquilamente, meu mercado de trabalho... Não é assim, não. A coisa é complicada também. As pessoas precisam ter muita competência, entendeu? Porque formar mais uns, isso é bobagem. A gente tem que formar as pessoas que sejam realmente especiais. Eu acho que a gente tem que trabalhar com a visão
de pensar assim, olha, nós precisamos de ter profissionais que saem daqui, que eles são referências, né? Existe muita instituição, por exemplo, que as pessoas têm muito mais facilidade de empregar, por exemplo, do que outras instituições. Então, a gente tem que trabalhar para isso. Em sua avaliação, a instituição possui condições de pessoal e infraestrutura para acumular as condições de criação e formação, digamos assim, em nível de excelência nessa área? Eu acho que tem sim. Isso é uma questão de empenho, né? Voltar para isso, pensar realmente nessas questões e não perder o foco. Eu acho que a gente tem que ter foco de ser sempre o melhor, não tenha dúvida disso. Agora, é um momento também que a área do senhor está vivendo um processo de renovação, né? Há muitos professores que já ou se aposentaram ou estão em vias de aposentar, como o senhor mesmo, e novos professores têm adentrado dentro da área, inclusive fazendo uma análise comparada, muitos até com um nível até de estudos em termos de pós-graduação até superior comparativamente ao grupo anterior. Exatamente. O senhor, quais são os pontos positivos, mas ao mesmo tempo algumas eventuais preocupações ou deficiências que o senhor enxerga nesse processo? Não, eu acho que é muito importante. As instituições, elas prezam muito pela titularidade dos docentes, né? Eu acho que isso é muito importante, mas a gente tem que pensar também que a experiência é muito importante para mim. Se o curso desde a época de técnico saneamento, até mesmo o curso depois de tecnólogo, gestão ambiental, e teve a importância que ele teve, se formou as pessoas, é porque as pessoas que ministram aula nesse curso têm muita experiência, ou de iniciativa privada, ou de outras empresas públicas. Então, é lógico que a formação acadêmica é muito importante, mas, às vezes, a coisa... Eu converso muito com meus alunos, entendeu? Então, eles falam para mim, professor, tem aula quem tem dificuldade para assistir, porque quando é uma aula muito teórica, por exemplo, então isso é muito cansativo, isso afugenta, por exemplo, o aluno, às vezes, dele pensar, eu tenho que levar o aluno para a experiência, viu, família? Quando a pessoa entra na nossa instituição, querendo ou não, ele já entra com essa expectativa. Aí eu vou para uma escola onde eu vou praticar, né? Eu vou exercitar a minha profissão. Então eu vou aprender, eu vou ter pelo menos o pontapé inicial ali. Então a gente tem que buscar isso. É o que eu faço até hoje. Porque, embora eu tenha 33 anos de instituição, né? Talvez seja um dos mais antigos aqui da escola, às vezes o pessoal fala isso, mas eu penso assim, eu tenho a vontade e eu tenho o espírito da juventude. Eu nunca deixei de fazer minhas visitas técnicas com ele, de fazer minhas práticas, as críticas e tudo quanto. Então, eu acho que é isso que os professores precisam de ter. Né? Não adianta, por exemplo, a gente ter uma pessoa que ele, às vezes, faz um doutorado, ele faz doutorado num assunto, por exemplo, e que ele, às vezes, ele não tem um horizonte que ele possa enxergar outras coisas. Ele precisa de enxergar coisas práticas, né? Porque a gente vai resolver, a gente vai solucionar as questões, por exemplo, fazendo. Né? Se você não souber fazer, você vai ter muita dificuldade. Então, eu não posso ser só teórico, eu tenho que ser teórico e prático, não tem dúvida disso. Entendeu? Perfeito. Uma última pergunta, né? O senhor teve toda uma trajetória profissional em instituições públicas, não é? Na Saneago e aqui como professor, lá como técnico, como gestor. Eu gostaria de fazer uma última pergunta ao senhor. Qual é a imagem futuro de instituição que o senhor gostaria de ver construída? Se o senhor se permitisse a sonhar, que sonho o senhor acalentaria em relação ao Instituto Federal? Que Instituto Federal o senhor gostaria de efetivamente ver construído dentro do nosso Estado? Bom, eu tenho o sonho de ter um Instituto Federal, por exemplo, de excelência. E a gente tem que buscar isso, entendeu? Buscar a todo momento, né? Através que as pessoas realmente possam estar empenhadas para fazer essas questões. Eu vou falar para você da área de saneamento, que às vezes eu trabalhei aqui e às vezes sonhando com isso. Vou até citar uma outra instituição pública, que é a USP, de São Carlos. Então, ela tem área de saneamento, talvez seja o local de maior desenvolvimento de tecnologias na área de saneamento, de inovações de tratamento. Eu quero, por exemplo, que o Instituto que ele pudesse ser isso. Não só na questão do saneamento, mas em todos os departamentos, por exemplo, que ele tem, em todas as suas disciplinas, e que as pessoas possam falar assim, olha, eu
eu quero o técnico que é do Instituto Federal de Goiás. É isso que a gente tem que buscar. Porque as pessoas sabem que ele vai ter uma pessoa que ele está aqui porque ele tem a competência para isso. Agora, para que a gente possa chegar nessas, para a gente sonhar, muita coisa tem que melhorar. Você sabe disso. A gente tem muita questão ainda, da questão, às vezes, até mesmo da avaliação, né, dos alunos. A gente tem muito problema, às vezes, com o aluno, e que a gente precisa ser mais, às vezes, rígido com essas questões. Não é? Porque quem vai formar a instituição do futuro são as pessoas que trabalham, que é as pessoas que estudam e as pessoas que trabalham. Então, tanto os que estudam quanto os que trabalham têm que ter a consciência de dizer assim, olha, eu não posso simplesmente cumprir o meu horário, cumprir o meu tempo ali. Eu preciso de cumprir, mas com conhecimento. Então, o conhecimento é que vai fazer com que a gente possa chegar no lugar que a gente sonha, no lugar que a gente quer. De ser, por exemplo, a instituição... Eu não vou dizer assim, a gente não precisa ter esse negócio de falar, eu sou o melhor, não precisa ser melhor do que ninguém, não. Mas a gente tem que ser a referência para as pessoas. Olha, um profissional que sai do Instituto Federal de Goiás, que ele é convidado, ele é concursado, que ele vai para uma instituição qualquer, ele vai porque ele é reconhecido como uma instituição de excelência, da melhor condição possível. É isso que eu acho que tem que ser. Entendeu?